Estamos aqui para mais um programa Encontro de Terapeutas. O seu Encontro de Terapeutas é uma roda de conversa entre terapeutas do site Guardiões da Luz, terapeutas.com.br, falando sobre as terapias, sobre esse mundo holístico que a gente ama. E a gente está falando das dores emocionais. São aquelas dores que a gente não consegue detectar no exame de sangue, não consegue detectar numa radiografia, em nenhum exame, porque são as dores da alma. E, continuando, a gente vai falar hoje sobre autocrítica e autojulgamento e autocondenação, porque quando você critica, você já julga e você já condena. E a gente faz isso conosco o tempo inteiro. Quando a gente faz alguma coisa que achou que não ficou certo, que queria mais perfeito, quando a gente diz alguma coisa para alguém e depois se arrepende, a gente faz isso o tempo todo. Então, vamos ver como é que é esse assunto, na vista dos terapeutas da psicanálise. Então, Mara, como é para você autocrítica, autojulgamento, autocondenação? Como é que é isso? Pois é, então, hoje todo esse tema, né, já é mais tranquilo para mim, que já me trato já há um tempo, né, já faço psicanálise e as terapias, né, que a gente são auto-aplicáveis, estou mais tranquila, mas houve um tempo em que eu era só crítica, julgamento e condenação, né, você errou, você fez errado, então você não merece. Assim, e na maior parte das vezes a gente faz isso inconsciente. É algo lá que a gente não percebe e já está se criticando em pensamento, né? Com aquela torvelinho de pensamentos de algo que você não tomou uma decisão e aquilo trouxe algo que você não gostou, porque quando a gente não escolhe, a vida escolhe pela gente, e aí geralmente não é o que a gente gostaria, né? Aí vem aquela, ai, por que que eu não isso, por que que eu não aquilo, mas eu sou isso, eu sou aquilo, e é assim, uma coisa leva a outra. Ou primeiro eu critico, julgo, condeno, ou eu julgo, critico e condeno, e vice-versa. É uma rodinha, assim, de... E aí vem trazendo dores, né? Para dores profundas, vai como uma bola de neve. Você vai um problema levando ao outro, principalmente quando é inconsciente, é pior, porque o inconsciente, ele tem mais força, você não vê, você não está vendo aquilo, e aquilo está crescendo, uma bola que está crescendo. O que você pensa disso, Manon? Então, eu queria trazer aqui no olhar da autocrítica, porque geralmente quando se fala autocrítica, a primeira ideia que vem é um aspecto negativo. Mas eu queria trazer aqui um olhar também positivo da autocrítica. Por quê? A autocrítica seria assim, a análise, né, dos nossos próprios atos, das nossas próprias atitudes, e ali na intenção de verificar os erros e com a perspectiva de correções de mudança. Só que primeiro ressaltando, erro, na verdade, é importante entender erro como aprendizado. Então, na verdade, não são erros como algo ruim, negativo, mas como oportunidades, né, de aprendizado. De repente, não foi daquela maneira, eu posso fazer diferente. E também com esse olhar, assim, buscando, né, correções, no sentido que a gente está sempre aprimorando, a gente está sempre, né, buscando a nossa melhor versão a cada dia, e hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Então, por isso essa busca, né, incessante de autodesenvolvimento, e que é, como fala, a gente não veio à Terra a passeio, a gente veio a trabalho, no sentido de estar sempre trabalhando. Então, olhar dessa autocrítica com esse aspecto positivo, por quê? Se a gente não tem uma autocrítica, a gente tem um discernimento. Então, sabe aquelas pessoas sem noção, que falam qualquer coisa ou fazem qualquer coisa, né? Sem ter ali um limite positivo, né?
no aspecto, por exemplo, da autoestima, da empatia, né? Assim, o cuidado com o outro. Então, esse termômetro, né? Essa noção da gente saber até o nosso limite para não invadir o do outro. Então, é importante, assim, essa autocrítica também de uma maneira equilibrada. Então, com esse olhar positivo, né? Tendo esse cuidado, essa cautela, e não indo só para o extremo, naquela autocrítica que deprime, que denigre, que, né, te faz não sentir capaz, merecedora. Então, por isso que eu acho importante a gente ter esse olhar dos dois aspectos e ver ali uma polaridade no meio, né, sem essas polaridades extremas. O que você acha, Miriam? É exatamente o que eu estava aqui em mente para colocar também. Porque, por mais difícil que seja a questão, a gente aprende a olhar pelos dois lados da mesma coisa, né? A crítica, se ela não for boa, necessária, né? A gente passa a responsabilidade de tudo para o outro, né? Aí eu paro de me criticar, porque eu não tenho autocrítica, mas eu começo a criticar os outros. Porque é inevitável, a gente tem esse sistema em nós, né, de avaliação das coisas do que é bom ou ruim, certo ou errado. Então, baseado nessa comparação que a gente acaba fazendo, o nosso cérebro faz, né, já é um mecanismo já para isso, né, para viver na matéria, fazer escolhas. Então, se a gente não tem a dose ideal, ou a gente vai criticar a si mesmo, sempre tentando alcançar, agradar o outro, né, porque eu tenho que ser isso ou aquilo, porque senão eu não sou aceita, o medo de não ser aceita, ou eu anulo isso, achando que eu estou com a razão sempre, e começo a culpar os outros porque os outros não é como eu quero, das minhas questões, né, porque tudo é dentro de nós, é o equilíbrio necessário, né. Quando essa autocrítica ou esse julgamento, né, a crítica, ela é bacana até, porque o que é ser crítico, né? O crítico é aquele que investiga, ele critica, mas no sentido assim, eu quero saber mais a respeito, né? Que é aquele que quer saber outros lados, quer saber outras versões, só que tem uma coisa muito pesada na palavra, né? Então a gente acaba já levando para o nocivo, como você falou, para o negativo, né? E isso paralisa, porque se eu me critico a ponto de me diminuir diante da vida, né, as comparações e tal, eu começo a paralisar, né, e tudo aquilo que eu quero ser, aí que eu não consigo ser mesmo. Quanto mais eu critico, no sentido negativo, agora, o sentido positivo seria eu ver os meus pontos positivos também, né, então, algo tá bom, algo não tá, é o que eu preciso ajustar, mas não para agradar o outro, porque daí eu já vou em outro contexto, né, aí já vou me perdendo de mim mesma. Né, Andréia, o que você acha? Sim, tá muito correto isso que vocês têm falado, e a gente tem que olhar para como que a pessoa, o auto-julgamento dela, ela vem muito aquela pessoa que fica sempre se julgando do que ela foi muito julgada no passado, quando ela era criança, né? Se ela tem aquela família, ou aquelas pessoas que criaram ela, que julgaram ela muito, o tempo todo, ela vai ter esse nível de auto-julgamento muito grande, e a todo momento ela vai se colocando aí, né, se julgando, e diferente um pouquinho dessa crítica, que a crítica é essa parte é positiva, que nem você falou, quando ela quer corrigir os erros dela, mas se ela fica o tempo todo no auto-julgamento, porque ela aprendeu assim, ela começa a se criticar demais, aí é quando a pessoa começa a ter autoestima baixa, né? Começa a não se aceitar, e aí ela começa a entrar em depressões, em crises de ansiedade, de pânico, e aí ela não está entendendo por que ela está em desequilíbrio, que é aí que ela vai procurar né, aquela pessoa que é mais consciente, que quer a mudança, ela vai procurar uma ajuda, que é aí que entra o nosso trabalho de a psicanálise, ou mesmo das terapias que a gente tem, para mostrar, ajudá-la a entender, ajudá-la a ter essa consciência de que ela não precisa ficar com esse nível muito alto de julgamento dela, ou se criticando demais, e aí ela busca nela os pontos positivos que ela tem. Todo mundo tem coisas boas dentro de si,
mas tem pessoas que, por conta desse auto-julgamento muito elevado, não enxerga, não vê isso, né? E aí começa a ter todos esses desequilíbrios emocionais, esses sentimentos sempre ruins, se colocando bem lá embaixo, nunca vê nenhum lado bom da sua vida, só vê coisas ruins. E a gente vai ajudar, através da psicanálise, das terapias, a ajudá-la ela a enxergar esse lado bom da vida dela, os potenciais dela, né, as coisas boas que ela tem, que todos nós temos, né, independente de qualquer pessoa, nós aqui na vida, nós viemos para se melhorar a cada vez, mas olhar o que a gente tem de bom também, né, Jô? Exatamente, por quê? Porque todos nós, todo mundo erra, porque ninguém aqui é perfeito. Todo mundo está aqui aprendendo para evoluir. Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que ter o bom senso de entender que realmente eu fiz alguma coisa errada. E o que aquilo vai servir? Para eu não fazer errado de novo. Da próxima vez eu acerto, ou pelo menos chego perto. Porque se eu ficar naquele sofrimento, que aquilo não deu certo, que eu errei, e não sei o quê, eu vou passar a vida inteira carregando um peso desnecessário. Porque o passado, ele já foi. Eu não consigo consertar o passado. O que eu posso fazer é melhorar no presente as minhas ações, que é para ter um futuro do jeito que eu preciso. Então, se eu errei, ok, eu tenho que assumir meus erros, não vou colocar a culpa no vizinho. A primeira base tem que ser essa, a crítica é para isso, porque tudo existe para o bem, para o bom, para o justo e para o belo. A crítica existe para ser criticada. Ela é uma coisa que tem que existir, existe a crítica, e ela pode ser positiva. Então, eu me critico por um ato que eu não fiz legal. Então, eu vou ter a consciência que eu fiz errado e vou ver onde foi que eu errei para aprender a fazer certo. Então, da próxima vez, eu vou fazer certo. Mas eu não vou ficar chorando porque eu errei. Eu vou dizer assim, eu errei, agora eu aprendi, já sei que não posso errar de novo nessa mesma coisa. E aí eu vou seguir em frente, foi um aprendizado. O meu erro foi um aprendizado. Mas tem a crítica também positiva, que é a gente ter a autocrítica de dizer, bom, esse batom não ficou bem em mim. Vou botar outra cor. Essa blusa não caiu bem em mim, vou colocar outra blusa. Essa é uma autocrítica para lá de positivo, que é quando você se olha, se analisa e vê os pontos que você precisa melhorar, porque todos nós temos coisas boas que a gente faz. E qual é a chave? É olhar o que a gente tem de bom, o que a gente fez de bom. Eu fiz aquilo ali, foi legal, e tal, tal, tal. É isso, é a gente se manter no nosso equilíbrio, que a gente erra, mas também acerta. Então, não vamos ficar só no down. Vamos também fazer um up daquelas coisas boas, né, Mara? Sim. Então, aí ouvindo, né, minhas amigas falando, o senso crítico, ele todos nascemos com ele, é como sentidos, né, enxergar, ouvir. Então, o senso crítico, ele nos ajuda a ter discernimento do que o certo e errado com relação a mim, porque o que é bom para mim não é bom para o outro, então, na vida. Mas quando esse senso crítico, ele fica muito incisivo, assim, né, muito agressivo, eu penso assim, às vezes são conceitos morais distorcidos, que vêm, como a Andrea trouxe, às vezes de uma educação de família, de pequeno, uma família com pais ou muito severos, que tem uma educação muito rígida, então coloca esse sentimento na gente, né, de se punir, se olhar, se podar, se ficar
tempo todo medindo cada passo, o que eu vou fazer, se eu vou errar, se meu pai, minha mãe vai gostar, se eu vou levar surra, se eu vou apanhar, se eu vou ficar de castigo ou não. E também dentro de religiões, né? Aqui a gente não fica falando de religião, porque nosso conceito aqui é sem vínculo religioso. Mas, às vezes, assim, a gente distorce, interpreta mal um conceito moral com relação à conduta para com o próximo e se coloca muito assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu fazer isso é feio, eu não posso fazer isso com o próximo, eu não posso fazer nada, a pessoa fica num senso crítico só nela e não faz nada na vida. E como a Andrea trouxe, né, a estima da pessoa vai ficando lá para trás. É o último do último. Por quê? Porque eu entendi distorcido um conceito, uma moral mal interpretada com relação ao como que eu vou lidar com o externo, com os meus irmãos, com o próximo, com as pessoas, sabe, naquelas assim, é feio ter raiva. Aí você tá com uma raiva da pessoa, porque a pessoa pisou na bola, fez alguma coisa que você não gostou, você fica com aquela raiva, e você se critica, se julga e se condena por você estar sentindo raiva, porque a pessoa errou, né? Não sei, como você vê isso, Manu? Então, Mara, sobre essa questão assim, do autojulgamento, ele me traz aqui, né, remete à questão assim, o quanto a pessoa é opressora consigo mesmo, né, daquela cobrança, daquela rigidez, daquele excesso, assim, extremo. E também quando falo em julgamento, me remete muito à questão da comparação. Então, né, quando você compara com o outro, você acaba se julgando, às vezes inferior, ou não capaz, ou não merecedora. E aí, o antídoto, né, assim, o outro lado disso, é justamente a autoaceitação. Então, cuidado, assim, desse autojulgamento e a autoaceitação, né? Então, você ser mais amorosa, mais benevolente consigo mesmo, né? Aceitando ali todas as suas qualidades, as virtudes, as fraquezas, suas vulnerabilidades, e olhando para esse lado da autoaceitação, né? Te reconhecendo, vendo você como você é. E isso é muito difícil, nem todos conseguem chegar a esse aspecto, né, a ter essa percepção. Por isso que a importância dos nossos trabalhos em diversas técnicas energéticas, espirituais, para justamente estar ajudando o outro a se ajudar, a olhar para tudo isso, a olhar, né, nesse auto-julgamento, mas também ver que tem a autoaceitação. Então, e o equilíbrio, né, dessas polaridades. O que você acha, Miriam? A gente, desde pequeno, né, como a Andrea mesmo disse, eu queria até acentuar, que a gente começa a aprender a partir do que o outro nos ensina, né, do que o outro vai explicar, passar ou mostrar para a gente. E, automaticamente, aquilo cria em nós a ideia de que eu sou isso, eu sou assim, e é isso que eu tenho que ser. Então, a partir disso, é uma verdade do outro que eu acredito ser minha. E a gente cresce, ainda acreditando ser assim, a gente começa ainda a buscar as verdades do outro, né, em alguma coisa a qual eu ainda não sei, ou ainda não aprendi, ou ainda não consegui fazer, né, então, desde a infância, não, a infância foi o início, mas a coisa ainda se mantém, né, porque a gente ainda busca a aprovação. Então, descartar a aprovação do outro, que é aquela assim, o eu, né, sobre a manifestação do outro, que o outro influenciou, o outro inseriu, e eu vou aprovando e aceitando que é isso que é. Então, a partir de algum momento, a gente precisa desenvolver a nossa verdade única, né? E, às vezes, essa nossa verdade é tudo contrário do que o outro colocou para nós, né? E aí? Só que isso é tudo contrário, como é que eu vou ser aprovada, né? Na sociedade, na família? Pode ser que a família me rejeite, né? Então, essa necessidade de aprovação faz com que a gente ofusque o nosso eu, a nossa vontade genuína e pura de ser talvez diferente. Então, e essa diferença
Ao invés da gente sobressair, a gente vai condenando, né? Condenando, e a gente, às vezes, nem sabe que é aquilo que a gente quer. A gente acredita que a gente quer o que o outro diz. Então, essa comparação, como você colocou, a Manon colocou, a aprovação do outro, né? Tudo assim, as ideias egóicas que a gente aprende na matéria, porque é necessário, e tudo é perfeito, né? Então, o julgamento, a crítica, serve exatamente para a gente começar a discernir o que é meu e o que não é meu. Tem coisa que serviu até agora, tem coisa que eu posso descartar, né? E às vezes é andar na contramão, que é a nossa verdade, né? O que é importante? É o estado de presença, é analisar a si mesmo, sim, ter a crítica, sim, percebendo se aquilo que é imposto pela sociedade é bom para mim, né? Às vezes todo mundo faz, mas eu não consigo. Então, será que você não consegue ou você realmente não é para isso? Né? Porque cada um no mundo tem uma função, e todos nós somos perfeitos exatamente como somos, tudo na natureza é perfeito, por que a gente não ia ser também? Então, as diferenças é o que a gente precisa aceitar em nós, né? Porque se a gente fosse igual, mais do mesmo, todo mundo fosse verde, então todo mundo ia só ter o verde, e a gente precisa da diversidade, né? Então, é a compaixão pelos erros dos outros e pelos nossos. Né? Aquilo que eu preciso aprimorar, ou simplesmente o jeito do outro ser, e o meu jeito de ser, né? A gente não precisa mais se descaracterizar, porque é isso que faz a gente sofrer, né? Comparando sempre com algo externo. E você, Andréia? Não, é isso mesmo, Miriam. E, assim, a gente sempre quer, a gente está aqui nessa vida que a gente precisa de um acolhimento, né? A gente vem aqui, a gente precisa dessa aceitação do todo, né? Das pessoas ao nosso redor. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se aceitar como a gente é. Aceitar como que as nossas conquistas, os nossos defeitos também, né? E refletir sobre esse julgamento que a gente tem sobre nós, esse auto-julgamento. Será que isso aí é verdade mesmo? Será que eu estou me olhando assim? Será que eu tenho isso dentro de mim mesmo? Então, refletir sobre isso. E, às vezes, quando uma pessoa julga a gente, às vezes ela não está julgando a gente mesmo, está julgando ela, mas ela está ali usando a gente como instrumento. E aí, então, a gente parar e pensar, nossa, ela está falando isso de mim, será que isso é meu mesmo ou é dela? Então, essa aí é para começar a refletir sobre todo esse auto-julgamento e diminuir essa parte, essa crítica que a gente começa a colocar muito alta dentro da gente, né? E focar nas nossas qualidades. Quando a gente foca nas qualidades, o quanto eu tenho de bom dentro de mim, esse auto-julgamento vai diminuindo. Não, eu sei o que eu sou, eu sei qual é o meu valor, e aí tá tudo bem. E aí esse auto-julgamento vai acalmando, vai sempre existir, mas é aquilo que eu falei no início, né? Não vai ser tão grande a ponto de me trazer um desequilíbrio. Uma outra prática também muito boa é o diálogo. E o diálogo faz o quê? Faz com que a gente vá entender o que a pessoa está me colocando. Ela está me julgando ali por quê? Então, perguntar, ter um diálogo com a pessoa, ou mesmo um diálogo interno comigo mesmo, que vai suavizar tudo isso. E aí vai liberando um pouco esse julgamento enorme e amenizando esses conflitos, né, internos que a gente vai carregando, né, o tempo todo. Né, Josenice? Exatamente. É a gente se olhar como é. Não como alguém falou e não quando eu me comparei com alguém. Porque a gente só começa a ter essa noção de crítica quando a gente se compara. Porque se a gente ficasse numa ilha deserta, sozinho, e a gente não tivesse ninguém para se comparar, a gente ia achar que estava tudo certo. Mas a gente olha a vida do outro, a gente olha a roupa do outro, a gente olha o sapato do outro, a gente olha o trabalho do outro, a gente olha tudo.
E tá legal, a gente tem que olhar mesmo. E aquilo que eu gostei, que eu admirei, eu também quero. Qual é o problema? Eu gostei, admirei e quero. Agora, ficar me criticando que o fulano tem e eu não tenho, aí começa o enrosco. Porque aí eu vou ficar olhando a vida do outro e vou esquecer a minha. A minha vida fica parada, eu não vou para frente e ainda fico sendo a vítima de mim mesmo, né? Que aí eu que sou isso, eu que sou aquilo, eu que sou aquilo outro. Não! Eu tenho o direito de ser o que eu quiser, desde que eu tenha competência para isso. Não é porque o meu pai quis que eu fizesse uma profissão. Ok, ele gosta daquela profissão, mas eu não gosto. Então, eu vou fazer a profissão que eu escolher. Porque se eu for fazer a profissão que meu pai quis, e se aquilo não é meu projeto de vida, eu vou sofrer o resto da vida. Ah, porque a minha irmã é isso, a minha irmã é aquilo, e ela se formou e eu não quis estudar, parei os estudos, e daí? Qual é o problema? Ela quis estudar, você não quis. Você é o que você é. E se você quiser, ainda pode começar da onde você parou. Eu mesma comecei a estudar agora, depois de muitos anos. E estou feliz da minha vida estudando. Sabe? É a gente olhar para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente sonha. Porque erro a gente erra. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que é o grilo. Eu tenho que aprender com os meus erros e me tornar mais perfeita, mais linda. Se eu, por exemplo, comprei um creme que não fez bem para a minha pele, aquele creme eu não uso mais. Vou usar outro. O outro foi bom? Então esse eu vou usar sempre. Se um determinado... uma bijuteria também não ficou bem com aquela roupa que eu escolhi, eu guardo aquela, coloco outra. Essa autocrítica, ela não precisa ser negativa. Ela tem que ser usada para quê? Para melhorar aquilo que eu quero. E o que eu quero? Eu quero ser eu mesma. Eu quero fazer aquilo que eu me determino. E quando eu me determino, eu vou lá e faço com afinco. Eu não vou ficar com a desculpa, porque eu sou mole, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que mais lá. Desculpa não existe. Nós estamos aqui para produzir e amar de maneira satisfatória. Então, eu tenho que produzir aquilo que eu tenho que produzir, que a minha essência manda, porque tem pessoas que têm dom para determinada coisa. Por exemplo, a Mara ela tem dom para pintura, eu não tenho. A Manon é uma ótima administradora, eu também sou. Isso aí eu sou. A Miriam é essa doçura que você vê aí, né? E a André também, é toda fofa. Eu já não sou tão fofa assim. Eu sou mais direta. Então, é cada um com aquilo que veio manifestar. E está tudo certo. É a gente parar de se criticar, parar de se julgar, parar de condenar e ir atrás do nosso sonho, atrás daquilo que a gente quer. Porque ninguém vai dar nada de mão beijada na mão da gente. É a gente que tem que ir à luta. Então, Mara... Pois é, ir à luta, né? Senão, ninguém vai regar o seu jardim. O outro não vai regar o seu jardim. Não vai semear por você. Talvez queiram colher o que é seu, mas que você plantou, mas ninguém vai semear por você. Outro dia eu vi um meme na rede social que eu achei muito engraçado e interessante, que é aquela pintura do Michelangelo que tem no teto da Capela Sistina, que é representando Deus, que ele tem o dedo assim, né? E uns balões falando assim, eu erro, mas eu aprendo com meus erros. Então eu vou errar bastante, porque eu quero aprender muito. Como falando assim, se Deus é assim, né? O Todo-Poderoso. Então, assim, a coisa do julgamento, todos nós temos, essa coisa de julgar. A grande sacada é não condenar,
Porque eu preciso disso na minha vida, do senso crítico e do julgamento. Sei lá, às vezes para você vai fazer um jantar, vai convidar amigos na sua casa e você vai preparar o cardápio. Então, nisso, uma coisa, né? Você fala, nossa, mas a Mara falando disso, de jantar com amigos, que tem a ver com o assunto? Mas é uma coisa que você nem te traz para lembrar de julgamento, mas você vai fazer um julgamento para montar um cardápio. Por exemplo, será que a Manon come peixe? Estou fazendo um julgamento da Manon. Se ela come, se ela é vegetariana, se ela come carne, se a outra... será que alguém tem algum problema com o leite? É intolerante à lactose? Porque eu vou trazer as pessoas para minha casa, eu não quero que ninguém passe mal com a comida que eu vou comer, se tem alguma alergia, se tem alérgicos a oleaginosos, né, que são os nozes, amendoins, essas coisas. Então, isso é uma forma de julgamento. Vou fazer um julgamento daquilo que eu vou apresentar, trazer para os meus amigos desfrutar num jantar na minha casa. Então, assim, aí eu fiz um julgamento dos meus convidados. Aí a colega fala assim, eu não como carne, sou vegana. Aí eu fico, mas olha, fulano, vou te falar, uma pessoa chata. Aí já foi para a condenação. Aí saiu da empatia de respeitar a escolha da colega. Uma escolha dela, uma opção. Se eu gosto dela, tenho empatia por ela, uma pessoa querida, e eu quero ela na minha casa, eu vou respeitá-la, a escolha dela. Ela escolheu ser vegana, então eu vou me empenhar, falar, não, eu vou preparar uma comida, um prato, só para fulana, porque ela é vegana. Ovo lacto, que não come ovo, não come nada de origem animal. E aí tá tudo certo, entendeu? Como o senso crítico e o julgamento trouxe uma coisa positiva para minha vida. E aí, Manu, você é vegana? Não radical, mas tendendo a ovo-lacto vegetariano, que é o que você falou, né? Que come os derivados do animal, mas não necessariamente animal. Um dia eu chego lá. Mas, sobre essa questão da autocondenação, acho que remete muito quando a gente busca um perfeccionismo. E aquela máxima, né? Que o feito é melhor do que o perfeito, né? Porque senão você fica buscando um ideal, e aquele ideal às vezes está tão distante, você acaba se restringindo, não se permitindo, né? Usar dentro das suas condições. Então, olhar para aquilo, né? Fazer o seu melhor dentro das suas condições, dentro das possibilidades que você pode naquele momento. Não significa que você não possa estar buscando melhorar cada vez mais. Então, assim, o cuidado, né, dessa cautela, dessa condenação, né, de se achar que não é bom o suficiente, e isso acaba te travando de tal maneira, né, assim, às vezes muitas pessoas que não conseguem sair dali, porque fica só na busca de uma perfeição, e lembrando, a perfeição não existe, a gente está aqui, né, justamente superando desafios e provas, e buscando, né, superar e melhorar. Então, não tenha como meta esse perfeccionismo, esse ideal, porque às vezes se coloca num patamar tão distante, isso vai trazer muito sofrimento, né, para a gente mesmo. Então, que a gente seja mais permissivo, né, a gente, fazendo o nosso melhor, mas então, cuidado com o nível dessa condenação, né? Esse é o meu olhar, o que eu queria trazer, para que as pessoas olhem para isso de uma maneira mais leve, né? E não com tanto peso para si. O que você acha, Miriam? Exatamente, né? Concluindo o que eu tenho em mente, é aquilo que, se a vida ela é assim, é porque tem uma razão maior para ser, né? Só que a gente quer ter o controle das coisas, o controle das pessoas, o nosso próprio controle que a gente não tem, né? Aceitar as pequenezas, né? As nossas pequenezas como grandezas, porque cada detalhe de nós é perfeito como é, né? O outro também, lembrando que sempre a gente fala dessa autocrítica agora nessa live de hoje, mas
a crítica em excesso, ela abrange tudo, tanto a mim quanto ao outro, né? E tudo é perfeito como é. Então, aceitar as circunstâncias, as situações, as provações a qual nós estamos passando, lembrando que somos, sim, responsáveis, mas é só o amor, a compreensão, né, que vai fazer reverter essa situação. Sei que é difícil, quem já está no hábito, né, de se colocar para baixo, né, ou às vezes se sobressair demais também, que diminui os outros de uma forma egóica, egoísta, né, tudo é só ajuste, porque nada está fora do lugar, né, e o que está em desajuste também é necessário para que impulsione a nós a ir para o centro, a ir para o ajuste. Então, crítica, julgamento, tudo, né, a condenação, o quanto que a gente condenou, foi condenado e a gente aprendeu com isso. Ela foi necessária? Foi. Porque se eu não passar pela experiência, nem sempre eu aprendo, porque é bonitinha as palavras, né? Fácil de entender. Mas e na hora de movimentar mesmo na ação? Aí, às vezes, eu preciso sentir na pele, né? Eu preciso judiar de mim para depois reconhecer a grandeza que eu sou. Às vezes, é perfeito, é o processo de cada um. Então, o ideal é o quê? A gente se percebendo o que está em excesso, o que está em falta, e se eu não consigo ajustar, sempre tem alguém que vai nos ajudar, né? A gente está aqui para isso, a gente trabalha, a gente estuda muito, para que a gente possa estar levando o melhor para cada um se aceitar como é, né? E aprimorar os valores e as virtudes que todos nós somos possuidores, né? E você, Andréia? Então, coisa assim, vocês falaram com muita riqueza, né, de tudo isso, então, para a gente não se tornar repetitivo de tudo isso, e assim, é você parar e olhar o quanto que você já cresceu, quantas modificações já ocorreram na sua vida, né? Se você está com os pensamentos muito negativos, dá uma olhada, modifique esses pensamentos, né? Distancie de tudo que te causa angústia na vida, né? Começa a parar, concentra em você, observa tudo no momento presente. Tem muita gente que vive ou muito no passado, das coisas que viveu, ou muito no que eu vou fazer para o futuro. Se eu. Quando eu. Não, é o presente. Viva o momento de agora, né? Seja gentil com você mesmo. A gente se larga, gente. A gente é gentil com todo mundo, com o porteiro, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas comigo mesmo, não. As pessoas se largam, né? Permita que, quando você tem algumas emoções negativas, que elas fluam. Permita que ela olhe para elas, o porquê que você está assim, né? Tem algum motivo? Aceita que as pessoas elas não vão pensar do mesmo jeito que você. Então, elas têm o pensamento delas. Então, às vezes, a gente fica muito querendo que o outro faça aquilo que eu quero. E aí, começa a se colocar bem para baixo, né? Então, começa a ter esse autocuidado com você. Se cerque de pessoas que te levante, que elevem a tua autoestima. Olha para aquilo, que nem a Josenice falou, olha para as pessoas que você admira, mas para que te dê uma ação, para que te dê um gás. Nossa, eu vou querer ser igual a ela, quero fazer parecido com ela, do meu jeito, mas eu quero chegar lá do mesmo jeito. Ou também olhar para aquele tipo de pessoas que você não concorda com a situação e falar assim, não, eu não vou fazer do jeito dela. Então, a gente vai olhando, sim, julgando algumas coisas, mas para direcionar a nossa vida, do que eu quero para mim e do que eu não quero para mim. E aí, se precisar, se não conseguir olhar para isso, se está muito ao ponto de já estar se colocando para baixo, de estar lá na depressão, busque ajuda. Nós temos, né, a psicanálise, temos várias terapias, nós, Guardiões da Luz, estamos aqui à disposição, né, para ajudar. E se vocês gostaram dessa nossa reunião aqui, dá um like lá, não esqueça, compartilha para que as outras pessoas estejam assistindo também.
vá lá no nosso canal, observe as nossas terapias, e nós estamos aqui para ajudar quem precisar. Né, Jô? Sim, nós temos 45 tipos de terapias diferentes. Então, com certeza, uma delas vai te ajudar. Nós somos o site Guardiões da Luz, terapeutas.com.br. Nós somos um grupo de terapeutas dedicados a trazer a luz, a lucidez. É por isso que nós fazemos esses programas, para trazer a clareza sobre esses assuntos holísticos, porque o holos é o todo, e todos nós somos seres holísticos. Nós temos vários níveis, né? Nós temos o nosso nível espiritual, nosso nível mental, nosso nível emocional, nosso nível vibratório, nosso corpo físico, porque quando a gente não cuida da nossa mente, das nossas emoções, o físico adoece. Se a gente ficar muito deprimido, se a gente ficar muito triste, o nosso físico com certeza vai aparecer alguma doença. Então, antes que apareça alguma coisa no físico, corre para ver o que está acontecendo para resolver. A gente oferece uma entrevista gratuita para uma avaliação com qualquer de nossos terapeutas. E a gente vai ficando por aqui, que o nosso tempinho acabou, e breve a gente estará de volta. Que a gente faz por amor. Nossa hashtag, que a gente faz por amor. Bye, bye. Tchau.